Seja bem-vindo, eu estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai fazer resolução de exercícios sobre MOSFET. Como sempre, eu vou deixar aí embaixo, vai passar em algum lugar aí, o nome do livro. Esses exercícios se referem ao capítulo 9 e eu também vou deixar a resolução deles em PDF na descrição, certo? Bom, esse aqui é o exercício número 33, ele trata de um MOSFET tipo depressão e foi dada essa configuração aqui para a gente resolver. Foi dada a tensão de entrada, 2 mV, o IDSS, o VP, a admitância de saída do dispositivo, o valor dos resistores, ele está pedindo o V0, a tensão na saída. Então, como a gente tem... Vamos repetir o que a gente tem feito até agora. Isso continua sendo uma repetição, né? A gente vai desenhar o circuito equivalente, CA, para que a gente entenda o que está acontecendo. Para calcular a transcondutância e chegar no ganho, a gente vai precisar de parâmetros de análise CC. Então a gente também vai fazer análise CC. De posse do parâmetro de análise CC, a gente vai usar o equacionamento da transcondutância para encontrar a transcondutância e depois poder chegar no valor do ganho. Certo? Então foi dada aqui a admitância de saída. A resistência de saída do MOSFET vai ser então 1 sobre a admitância, 50K. É esse resistor que está aqui. Para chegar nesse circuito equivalente, a gente zerou a fonte de tensão contínua e curto-circuitou os capacitores. Então, ao fazer isso, a gente tem essa configuração aqui. Esse resistor está aqui. Esse resistor vai ter um terra CA no momento em que a gente zerou essa fonte. Então ele tem uma perna no dreno e a outra perna num terra CA. Ele está aqui 1,1K, uma perna no dreno e a outra perna está conectada aqui no terra CA. E o que tem dentro do quadrado do retângulo aqui é o nosso modelo para o MOSFET, modelo CA para o MOSFET. Uma fonte de corrente e uma resistência. A resistência a gente acabou de calcular aqui. Bom, então como é que ficou a nossa análise CC? A gente viu lá na teoria que esse dispositivo tinha uma impedância muito alta e que por causa disso a corrente que circula nesse resistor é zero. Ou é praticamente zero. Nós vamos considerar zero. E em termos de análise CC, isso aqui vai ser um curto. É isso que está mostrando aqui. Isso é um curto. Então, quem é o VGS, a tensão entre porta e fonte? Isso aqui está errado, então é zero. É esse o valor que a gente vai usar no nosso equacionamento. Certo? Bom, ele está pedindo a tensão de saída, ele deu a tensão de entrada. Então, isso significa que se a gente encontrar o valor do ganho, a gente consegue calcular a tensão de saída. Mas o ganho é menos a transcondutância vezes o Rzão-D. Está faltando a transcondutância. Aqui está a equação da transcondutância. GMO, 1 menos VGSQ sobre VP. Mas o VGSQ, a gente acabou de encontrar aqui, é zero. Então, isso aqui vai zerar e o GM vai ser igual ao GMO. O GMO é 2IDSS sobre o módulo de VP. 2 vezes 8 vezes 10 a menos 3, foi dado aqui, né? Módulo do menos 3, e a gente chega em 5,33 milisiemens, que é o valor do GM, porque isso aqui foi zero. A gente pega esse 5,33 e coloca ele aqui, nessa equação. E a gente vai chegar num ganho de menos 5,86. E aqui eu vou repetir a interpretação desse resultado. Esse sinal de menos, ele significa que o sinal de entrada e o sinal de saída estão defasados. Quando esse sinal de entrada estiver no ciclo positivo, esse aqui vai estar no ciclo negativo, ampliado 5,86 vezes. É isso que esse número aqui está dizendo.
Agora com o valor do ganho, o ganho é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Agora é só substituir, né? Foi dar a tensão de entrada lá, e a tensão de saída é menos 11,7 milivolts. Tá bom? Agora vamos ver essa outra configuração aqui. Dessa vez a gente não tem a fonte do MOSFET aterrada, né? A gente tem um resistorzinho aqui e a gente está desviando na análise CA por meio de um capacitor. Mas agora tem um resistor. Isso vai influenciar a análise CC. Certo? Então ele pediu a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de tensão. Ele deu o valor dos resistores, o IDSS, o VP e o valor da resistência de saída do MOSFET. Certo? Então, novamente, a gente vai montar o circuito CA equivalente. Nós vamos zerar essa fonte CC, a fonte CC vai virar um terra CA. Então, esse resistor tem uma ponta no dreno e uma ponta no terra. Uma ponta no dreno e uma ponta no terra. Esse resistor aqui ele não vai aparecer na análise CA. Porque na nossa análise CA, além da gente zerar a fonte CC, a gente curto-circuita os capacitores. A gente também viu num vídeo anterior aí qual era o critério que a gente usava para considerar que isso poderia ser feito. Que o capacitor passava a ser um curto, né? Ele tinha impedância muito baixa a partir de uma certa frequência. A gente viu isso aí. Então, curto-circuito os capacitores. Como isso aqui é um curto, isso aqui está aterrando a fonte do MOSFET, esse resistor não vai aparecer aqui. O que vai aparecer aqui é um terra. Certo? Bom, novamente, para a gente chegar no ganho, a gente vai precisar da transcondutância. E para chegar na transcondutância, a gente vai precisar de dados da análise CC, que é o VGS, Q. Então, vamos fazer aqui a nossa análise CC. Esse resistor aqui não passa corrente por ele, na análise CC, porque a impedância aqui é muito alta. Então, ele é um curto. Então, ele está aqui, curto-circuitado. Aplicando a lei de Kirchhoff, nessa malha, a gente vai chegar em menos VGS menos 100 ID igual a zero. Então, o VGS é menos 100 ID. E para poder montar o gráfico e a reta, a gente vai fazer a solução gráfica, né? A gente vai considerar dois pontos aqui para conseguir fazer isso. Para fazer a solução gráfica e chegar no VGS, a gente viu lá um esqueminha que está nos outros vídeos para determinar esses valores na tabela. Então, isso está feito aqui. Já está em outros vídeos isso aí também, como é que monta essa tabelinha aqui. A gente plota os pontos para levantar o gráfico correspondente a essa tabela. E a reta, a gente atribui valores a essa equação da reta que a gente achou aqui. Lembrando que essa tabela ela obedece à equação de Shockley, que é uma parábola. Por isso a gente tem uma parábola desenhada aqui. Né? Como a equação de Shockley e essa equação têm os mesmos parâmetros, VGS e ID, a gente pode plotar no mesmo gráfico. Então, atribuindo valores nessa equação, a gente vai chegar em dois pontos aqui. Você escolhe o ponto que você quiser. Eu escolhi ID igual a 0 e VGS igual a menos 1. Você escolhe o que você quiser. Fazendo isso, a gente consegue traçar a reta e encontrar o ponto Q. E a gente vai encontrar um VGS Q igual a menos 0,75 volts. Então a gente já está preparado aqui para poder calcular a transcondutância. Está aqui o valor do VGS Q. E calculando a transcondutância, a gente pode calcular o ganho. Está feito o caminho para chegar nessa resposta aqui. Bom, o ZI e o ZO, a gente vai olhar aqui na
na nossa análise CA, nosso circuito equivalente CA. Quem é a impedância de entrada? 10 mega, né? Tá fácil isso aqui. A impedância de saída, a gente viu lá na teoria que o método que a gente usava para determinar a impedância de saída, a gente zerava a tensão de entrada. Portanto, como VGS aqui é igual a VI, aqui vira um circuito aberto. E o que a gente enxerga desse lado aqui é um paralelo desses dois resistores. Eu não estou nem entrando no mérito aqui, mas na aproximação. Como eu falei no vídeo de teoria, você usa aproximação se você quiser, né? Então aqui eu escolhi não usar. Eu estou fazendo o RD paralelo com o Rzão D. O Rzinho D é 25. O Rzão D é 1,8. 10 vezes o Rzão D é 18. Então eu poderia aproximar. Mas eu não resolvi, eu escolhi não aproximar. Eu estou fazendo paralelo. Fazendo isso, a gente chega numa impedância de saída de 1,67 kΩ. Agora, de posse do VGSQ, a gente vai calcular a transcondutância. Então, aplicando a equação de cálculo da transcondutância, a transcondutância é 2 vezes o IDSS, 12 mA, dividido pelo módulo de VP. O VP é menos 3,5. 1 menos VGSQ sobre o menos VP, né? Menos 3,5. Menos 0,75, menos 3,5. A gente vai encontrar 5,4 milisiemens. O ganho de tensão é menos GM vezes RD, só substituir. E a gente chega em menos 9,07. Novamente a gente tem o sinal de menos, tensão de entrada e tensão de saída defasadas. E a tensão de saída vai ser 9,07 vezes maior do que a tensão de entrada. Bom, agora a gente vai resolver dois exercícios de MOSFET tipo intensificação. Eles não obedecem mais à equação de Shockley. É uma outra equação, né? Essa equação aqui, que a gente viu lá na teoria, já quando a gente viu a análise CC. E a gente vai fazer da mesma maneira. A gente vai desenhar um circuito equivalente CA e vai ter que fazer uma análise CC. Porque, novamente, o ganho de tensão, e para esse caso da configuração com realimentação, a gente também usa para calcular a impedância de entrada, o GM. Né? A gente vai precisar do GM aqui, ó, na impedância de entrada. Então, vai ser necessário fazer a análise CC. Né? Eu não desenhei o gráfico em nenhum desses dois exercícios aqui, porque não ia caber no quadro. Então, foi só por motivo de espaço. No PDF você tem o gráfico. No PDF o gráfico está feito. Certo? Então, aqui a gente vai assumir que a gente já tirou do gráfico. Né? Eu coloquei aqui, ó, VGS 6,7. Então, esse valor veio do gráfico, que está no PDF. Certo? Então, está aqui o nosso circuito equivalente. A gente viu lá na teoria que esse resistor está ligado na entrada e na saída. Então, é isso que está sendo mostrado aqui também no nosso circuito CA. Uma perna está na porta, né, no gate, uma perna está aqui, e a outra perna está no dreno. Quando a gente faz a análise CA, a gente zera a fonte CC. Então, uma perna no dreno, outra perna no terra CA. É isso que está aqui, e o que está dentro do retângulo é o nosso equivalente do dispositivo. O que está sendo dado do problema é que ele tem uma resistência de saída de 100K. Esse é o valor de limiar, que é o valor a partir do qual a gente liga o transistor passa a conduzir, e aqui é o valor do K. Nesse problema ele está dando o valor do K. Nos outros problemas a gente calculou, a gente viu que a gente podia calcular o K usando essa equação aqui com valores típicos da folha de dados. Mas nesse problema ele já deu, então a gente não vai precisar fazer isso. Certo?
Então vamos lá, está feito aqui o nosso circuito CA e agora vamos fazer a nossa análise CC. Na análise CC, a corrente nesse resistor é zero porque a impedância aqui é muito alta. E quando isso aqui é um curto, o gate está no mesmo potencial do dreno. Então VG é igual a VD. Então VDS é igual a VGS, porque o G e o D são iguais. Então aplicando a lei de Kirchhoff na saída, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. 16, que é o que eu tenho na fonte, é igual a queda no resistor e é igual ao VDS, que é o VGS, já que o G e o D são iguais. 16 é igual a 2,2 vezes 10 a terceira vezes ID mais VGS. Isola o VGS e a gente tem aqui a equação do VGS. A gente determina dois pontos, escolhe dois pontos para poder traçar reta no gráfico, né? E poder achar o VGS-Q. Para poder desenhar o gráfico, a gente atribui valores, e aqui não tem nenhuma regrinha para esse resistor. Lá a gente usou a equação de Shockley, né? E a gente usou a equação de Shockley para fazer uma regrinha para a tabela. Nesse aqui, a única regra que eu usei é que o primeiro ponto tem que ser o limiar, né? Porque antes dele o transistor não está ligado. Então, 3. Depois eu escolhi. Eu escolhi o 4,5, o 6, o 7 e o 7,5. Escolhendo os valores, você usa essa equação aqui do ID. E aí você consegue achar o ID correspondente a cada um desses valores aqui. Plota o gráfico lá plota essa parábola. Plota essa reta. Onde cruzar, a gente vai encontrar o VGS-Q. Que lá no PDF você vai ver que é 6,7 volts. Certo? Então já estamos aqui com o VGS, vamos guardar esse valor para usar na hora que a gente for calcular o ganho de tensão e agora quando a gente for calcular o ZI. Porque essa configuração, o ZI exige o GM. Precisa ver a teoria lá. A gente deduziu essa equação. Né? Então está aqui, o resistor RF é 10 mega e o paralelo de R'd com R'd está calculado aqui, ó. É 2,15K. 1 mais o GM está calculado aqui. Está aqui a equação do GM, né? 2K VGS-Q menos VGS-TH. O VGS-Q a gente encontrou o 6,7. O VGS-TH é o 3. E o K foi dado do problema. 0,3 vezes 10 a menos 3. Então, aplicando essa equação aqui, a gente vai chegar num GM de 2,22 vezes 10 a menos 3. É esse o valor que foi colocado aqui. E o R'd paralelo com a R'd, 2,15K. E a gente encontra um ZI de 1,73 mega. ZO. A gente viu lá na teoria, o ZO é o paralelo de RF com R'd com R'd. Eu escolhi usar a aproximação nessa solução. Se você não quiser escolher, você calcula o paralelo dos três, sem problema nenhum. Eu aproximei. O RF é muito maior do que R'd paralelo com R'd, e o R'd é maior do que 10 RD. O R'd é 100 e 10 RD é 22. Então eu posso fazer essa aproximação aqui. E eu vou chegar num ZO de 2,2K porque ele ficou igual a RD. Foi igual a esse resistor aqui. Certo? O ganho é menos GM R'd. Então fica menos 2,22 vezes 2,2. Eu não coloquei as potências de 10 porque uma é 10 a menos 3, a outra é 10 a terceira, vai cancelar, né? E o ganho de tensão fica então menos 4,9. Certo? Aqui no 43 ele deu pra gente
uma configuração de divisor de tensão. Ele está pedindo a tensão de saída aqui. Ele deu a tensão de entrada, ele deu R'd e o K novamente. Bom, esse problema aqui é muito parecido com aquele primeiro que a gente resolveu, né? A gente vai ter que achar o ganho, e aí de posse do VI a gente consegue encontrar o V0. Essa é a solução do problema. É encontrar o ganho. A gente não precisa ficar achando impedância aqui, né? É o ganho que a gente precisa. Está aqui o circuito equivalente, CA. Então, capacitores curto-circuitados e fonte de tensão zerada. Terra CA, uma perna no gate, outra perna no terra. Uma perna no gate, outra perna no terra. Uma perna no gate, outra perna no terra. Essa é a entrada. A saída, a gente vai fazer o resistor de saída com 40K, foi dado no problema. E ao zerar aqui, a gente tem uma perna no dreno e outra perna no terra CA. Dreno e terra CA. Certo? Para calcular o ganho, a gente vai precisar novamente aqui da transcondutância. E na equação da transcondutância, a gente precisa do VGSQ. Então, análise CC para conseguir encontrar isso aí. Está desenhado aqui esse pedaço aqui, ó. Está desenhado aqui embaixo. Então aqui é o gate. Quanto é a tensão nesse ponto aqui? A corrente aqui é praticamente zero, então esses resistores estão em série e percorridos pela mesma corrente. Basta aplicar um divisor de tensão entre esses dois resistores, né? Tô falando da análise CC, né? Então, divisor de tensão, isso aqui é 6 volts. Lei de Kirchhoff. Tensão no gate, positivo, né? Aqui tem os sinais, né? A gente está indo no aumento de potencial, então aqui é mais VG. Ao passar pela porta-fonte, a gente tem uma queda, é mais e menos aqui, menos VGS. E ao passar no resistor da fonte, outra queda, é mais para o menos aqui, menos RSD. Colocando valores, o VGS fica, isolando o VGS, né, fica 6, que é esse valor que a gente encontrou aqui, menos RS, que é 1200, 1,2K, e D. Para chegar no VGS aqui, a gente vai fazer análise gráfica, então a gente vai precisar atribuir 2 pontos para essa reta aqui. É isso que está feito aqui. Eu escolhi D igual a 0 e VGS igual a 0. Você escolhe o que você quiser. E aí eu chego num par, em 2 pares de pontos, né, que eu vou usar para plotar o gráfico, que está no PDF. Da mesma maneira, eu monto a tabela para plotar a parábola do MOSFET. Foi dado aqui o limiar de 3. Eu começo com o limiar. Eu coloquei 3, 4, 5, 6, 7. Usa esses valores na equação. Nessa equação aqui, né? O K foi dado. A gente tem cada VGS aqui e o VGS-TH. Então, para cada VGS, eu entro com cada VGS nessa equação e vou encontrando um ID para cada um. Plota a parábola. Onde cruzar a parábola com essa reta, a gente vai ter o VGSQ. Certo? No gráfico, a gente encontrou o VGSQ 4,7 volts. Está lá no PDF. Quem é o ganho de tensão? Menos GM, R'd em paralelo com Rzão D. Então, para calcular o GM, a gente usa a equação do GM, 2K, VGSQ menos VGS-TH. Substituindo, a gente vai encontrar um GM de 1,36 mV.
Rzinho D em paralelo com a Rzão D vai dar 3,05 vezes 10 a terceira. Está calculado aqui embaixo. 3,05K. Então substitui aqui na equação, nessa equação aqui, né? Está aqui embaixo. A gente acha o ganho de tensão de menos 4,15. O ganho de tensão é V0 sobre VI é igual a menos 4,15. O problema deu o VI, é só substituir e a gente encontra o V0. Menos 3,32 mV. Novamente eu quero ressaltar que eu não usei aproximação nenhuma, né? Eu fiz aqui o paralelo. Eu nem me preocupei com essa... Aqui poderia usar, né? 3,3 ia dar 33, o Rzinho D é 40. Mas eu escolhi não usar. Se você quiser escolher, vai dar um pouquinho diferente aqui o VO. É isso. Tá certo? Mas espero que tenha ficado claro. E eu peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo e deixe o seu like aí. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo então.